Boa noite a todos. Meu nome é José Antônio. Estou cursando o 7º período no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás, né? Aqui foi proposto para nós aqui desenvolver uma atividade, gravar um vídeo da matéria de geologia. Então aqui eu vou falar do tempo geológico e a formação dos primeiros seres vivos. Então a gente tem uma imagem aqui como era a nossa terra primitiva, há muitos milhões de anos atrás, né? O tempo geológico na formação dos seres vivos. Meu nome é José Antônio, como havia dito. Então a Terra, segundo os cientistas, a Terra ela se formou em média de 4,6 bilhões de anos atrás. A Terra surgiu. Fósseis, 3,5 bilhões de anos. No início, o planeta era bombardeado por meteoros e pedaços de rocha e gelo. Então aqui a gente tem aqui uma imagem aqui, como se fosse daquela época, né? A formação da Terra. Acredita-se que no início da formação da Terra a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportava grandes quantidades de água. Com a alta temperatura, a água evaporava. Então formava as densas nuvens que produziam chuvas intensas, com muitos raios, mas como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente, né? Então de acordo que vinha caindo o gelo, né, porque a temperatura era muito elevada, não ficava água, ela evaporava no ar. Então aqui a gente vai falar aqui do tempo geológico, né? Então se a gente observar aqui, o tempo geológico, ele, segundo os cientistas, eles são divididos, né? Vamos falar aqui, esse El, através desse El vai surgir as eras, através das eras vai surgir os períodos, através dos períodos vai surgir a época, e aí na época vai sair mais ou menos baseado em quantos anos. Eu não vou focar muito nisso aqui, mas só para a gente estar ciente desse El aqui, é o Adeano, Arqueano, Proterozoico, Panerozoicos, né? Então as eras aqui, Paleontozoica, Mesozoica, Cenozoica. A primeira atmosfera, né, a gente tem a imagem da primeira atmosfera, o vapor de água, compostos liberados em erupções de nitrogênio e seus óxidos, dióxido de carbono, metano, amônia, hidrogênio. O vapor d'água condensou-se e a maioria do hidrogênio escapou para o espaço à medida que a Terra esfriava. Então aqui a gente vai falar aqui do Arqueozoica. A era geológica arqueozoica ela é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontrávamos as mais antigas formações do relevo. Esse período teve início aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, né? Então a gente tem aqui uma imagem. Proterozoica. Estima-se que essa era geológica teve início há cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Findou-se há 550 milhões de anos. Durante esse período ocorreu intensa atividade vulcânica, promovendo o deslocamento do magma do interior da Terra para a superfície, que deu origem às grandes depósitos de minerais metálicos, como, por exemplo, ferro, manganês, ouro, etc. Durante o Proterozoico ocorreu grande acúmulo de oxigênio na atmosfera. Também foi a que surgiram as primeiras formas de vida unicelulares avançadas, né? Então, foi aqui nesse período aqui, Proterozoico, que surgiu os primeiros seres vivos, né? Naquela época. Paleozoica. A era paleozoica durou de 550 a 250 milhões de anos atrás. Nessa época, a superfície terrestre passou-se por grandes transformações, entre elas o surgimento de conjuntos montanhosos, como Alpes escandinavos. Essa era geológica também se caracterizava a ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, a formação de grandes florestas, glaciações, surgimentos do primeiro insetos e répteis. Então foi nessa época aí. Mesozoica, já é época dos dinossauros já. A era mesozoica iniciou-se há cerca de 250 milhões de anos atrás. Ela ficou marcada pelo intenso vulcanismo
e consequente derrame de lavas em várias partes do globo. Também ficou caracterizada do processo de sedimentação dos fundos marinhos que originou a grande parte das jazidas petrolíferas, hoje conhecidas. Outras características dessa era geológica são a divisão do grande continente da Pangeia, surgimento dos grandes répteis, como por exemplo, dinossauro, animais mamíferos, desenvolvimento das florestas e as plantas, né? Então a gente tem algumas imagens aqui dos dinossauros aqui, quando o meteoro caiu, que eles foram extintos. Cenozoica. Essa era geológica está dividida em dois períodos. Terciário, aproximadamente 60 milhões de anos atrás. Quaternário, 1 milhão de anos atrás. Terciário, caracterizada pelo intenso movimento da crosta terrestre, fato que originou os dobramentos modernos com as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como Andes, América do Sul, os Alpes, Europa, o Himalaia, Ásia. Nessa era geológica surgiram as aves, várias espécies de mamíferos, além dos primatas. Então aqui, nessa era aqui, Quaternário, era geológica que teve início há cerca de 1 milhão de anos e pendura até os dias atuais. As principais ocorrências nesse período foram grandes glaciações, a atual formação dos continentes, oceanos e o surgimento do homem, né? Então, nessa era aqui que o homem surgiu, Quaternária, né? Então, tá aqui as referências aqui, né? Então, esse trabalho aqui o objetivo dele foi para as pessoas terem a ideia como era o tempo geológico daquela época, né? A formação dos primeiros seres vivos, né? E como ele era se dividido, né? Então, queria agradecer a todo mundo aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado.